Olá, tudo bem? Hoje eu vou contar duas histórias para vocês. Como será isso? Vocês querem saber? Então venham comigo, porque eu já vou contar. Eu sou a tia Eliene. Sejam bem-vindos aqui no nosso cantinho de histórias. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para que outras crianças também conheçam a palavra de Deus. Combinado? Então vamos começar? Eu tenho aqui uma cesta de ovos coloridos e quero contar para vocês a história de duas Páscoas. Isso mesmo! Tem gente que comemora uma Páscoa e tem gente que comemora a outra. Mas sabe de uma coisa? Existe uma diferença entre as duas Páscoas, porque uma é falsa e só serve para o divertimento, e a outra é verdadeira, tem um significado real. E esses ovos vão nos ensinar sobre isso. Vejam o que mostra o primeiro ovo. Aqui nós temos a figura de um coelho. Para muitas pessoas, o coelho é o símbolo da Páscoa e elas se divertem com o coelhinho. Mas do outro lado, nós temos outro animal, um cordeirinho. Esse cordeiro nos faz lembrar a primeira Páscoa, que foi comemorada no Egito muitos anos atrás. O povo de Deus, os hebreus, vivia como escravo e Deus havia mandado 9 pragas para convencer Faraó a libertar o seu povo, mas não adiantou. E Deus avisou a 10ª praga. O primogênito, o filho mais velho de todas as famílias, seria morto. E Deus mandou que cada família dos hebreus matasse um cordeirinho e passasse o sangue em suas portas. E eles fizeram assim. E dessa maneira, os primogênitos dos hebreus, do povo de Deus, foram livres da morte. E naquela noite, Deus libertou o seu povo da escravidão do Egito. Aquele cordeiro que foi morto para livrar os primogênitos dos hebreus era um símbolo do Senhor Jesus, que viria a esse mundo morrer em nosso lugar. Lá no Evangelho de João, no capítulo 1 e o versículo 29, tem um versículo que diz assim: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Agora nós vamos para o segundo ovo. E ele traz a figura de um ovo de chocolate. Quando chega a Páscoa, as lojas ficam cheias de ovos de chocolate. As pessoas compram, comem e dão presente. E se alguém não ganha um ovo de chocolate bem grande, reclama que a Páscoa não está legal. Muitos comem chocolate para comemorar a Páscoa. Mas do outro lado do segundo ovo, nós temos aqui a figura de um pão e também do vinho. Mas o que isso tem a ver com Páscoa? Quando o Senhor Jesus estava aqui no mundo, ele convidou seus amigos para comemorarem a última Páscoa com ele. Jesus sabia que logo seria morto e ele comeu pão e bebeu o vinho e explicou para os seus discípulos que o pão significava o seu corpo que seria morto e o vinho simbolizava o seu sangue que seria derramado por nós. Jesus mandou que seus discípulos lembrassem sempre de seu sofrimento, lembrassem dele, comendo pão e bebendo vinho. E até hoje os cristãos fazem isso. O terceiro ovo traz a figura de alguém descansando. O que você gosta de fazer na Páscoa? Que atividade você prefere? Muitas pessoas aproveitam os feriados para descansar, para dormir um pouco mais. E a outra Páscoa? Esta figura nos mostra que Jesus não descansou na sua última Páscoa. Ele ficou orando, porque sabia que logo seria levado à cruz para morrer pelos nossos pecados. Aliás, você sabe o que é pecado? Pecado é tudo o que pensamos, dizemos ou fazemos que não agrada a Deus. Por exemplo, ter pensamentos ruins sobre alguém, falar
falar nomes feios, roubar, tudo isso é pecado. Em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 20, diz assim: e não existe uma única pessoa na terra que seja sempre boa e nunca peque. Você não consegue agir certo sempre, porque assim como eu, você também peca, você também faz coisas erradas. E o castigo para o pecado é ficar separado de Deus para sempre, é não poder morar no céu, porque no céu não entra pecado. Agora nós vamos para o quarto ovo. O quarto ovo diz assim: Feliz Páscoa! Nessa época, muitas pessoas mandam mensagens desejando uma feliz Páscoa. Muitas pessoas mandam essas mensagens, sabe por quê? Por costume ou divertimento. Muita gente nem sabe o que significa Feliz Páscoa. Talvez essas pessoas nem desejem que a outra seja feliz de verdade. Talvez ela mesma não seja feliz. Mas do outro lado desse ovo, nós temos algo que mostra que a última Páscoa de Jesus não foi feliz. Naquela noite que Jesus estava orando, ele foi preso e foi levado para ser julgado. Sabe por quê? Porque algumas pessoas não acreditavam que Jesus é o Filho perfeito de Deus, que veio a este mundo morrer em nosso lugar. Então eles bateram em Jesus e colocaram em sua cabeça uma coroa de espinhos. Em João, capítulo 19 e versículo 2 diz assim: e eles fizeram uma coroa de espinhos, puseram na cabeça dele e vestiram Jesus com um manto real vermelho. Sabe, Jesus não merecia sofrer. Jesus não merecia morrer. Ele é Deus Santo. Nunca fez nada de errado, mas ele fez tudo isso. Passou por todo esse sofrimento de boa vontade, por amor a você e a mim. Jesus passou por todo esse sofrimento para que você pudesse ser feliz de verdade. A Páscoa comercial é comemorada com Feliz Páscoa, mas Jesus morreu na cruz para nos dar a verdadeira felicidade. Ele se entregou naquela triste cruz para nos dar a verdadeira alegria. Agora nós já estamos no quinto ovo. E aqui nós temos um presente. Durante a Páscoa, muitos esperam receber presente das pessoas que amam. E quando não recebem nada, ficam muito tristes. Você já ficou triste por não ganhar um presente? Ou aquele enorme ovo de chocolate? Pois é, do outro lado desse ovo, nós vemos que Jesus não ganhou nada na sua última Páscoa. Pelo contrário, ele entregou a sua vida por nós na cruz. Jesus entregou a sua vida para que eu e você pudéssemos receber o perdão, pudéssemos receber a vida eterna. Em João, capítulo 3, versículo 16, diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deus nos ama tanto que ele mandou o seu único Filho. O Cordeiro perfeito de Deus veio a este mundo para dar a sua vida por nós na cruz, para que através da sua morte nós fôssemos livres da escravidão do pecado. A Páscoa comercial mostra que é bom receber presente, mas a Páscoa bíblica mostra que Jesus deu a sua vida por nós na cruz. E Deus quer nos perdoar. Deus quer dar a cada um de nós a vida eterna através de seu Filho. E nós chegamos agora no último ovo. O que será que nós temos aqui, hein? Então, o sexto ovo mostra a figura de uma criança, mas ela não parece contente. Às vezes, quando chega o domingo de Páscoa, todos comeram tanto chocolate que estão até enjoados. Alguns até estão mais gordinhos. Mesmo assim, as pessoas estão tristes e vazias. Você já se sentiu assim? Depois de uma festa, já se sentiu triste e vazio? Se você se sente assim, é porque a sua alegria é passageira e só dura enquanto você está se divertindo. Sabe por que isso acontece? Por causa do pecado, que desagrada a Deus, o nosso Criador, aquele que pode nos dar a verdadeira alegria. Depois da Páscoa, muitas pessoas se sentem tristes e vazias, mas essa figura nos faz lembrar que depois que Jesus morreu, ao terceiro dia, as mulheres foram ao túmulo, mas não encontraram Jesus lá.
lá. O túmulo estava vazio e um anjo apareceu e disse: ele não está aqui, ressuscitou. E naquele momento, a tristeza daquele domingo se transformou em alegria. Agora eu quero falar com você que ainda não tem Jesus vivendo em seu coração. Às vezes você pode se sentir como essa criança, triste e vazia, mas você pode convidar Jesus para entrar na sua vida, para morar em seu coração e perdoar o seu pecado. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Jesus quer entrar no seu coração, ele quer ser o seu salvador, o seu melhor amigo. Você pode aproveitar esse momento para convidar Jesus para entrar no seu coração, perdoar o seu pecado. E assim você vai provar a verdadeira alegria que só Jesus pode lhe dar. Mas se você já tem Jesus morando no seu coração, então você precisa contar para todos sobre a verdadeira história da Páscoa. A história da Páscoa que mostra que Jesus é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro perfeito de Deus que morreu numa cruz por causa dos nossos pecados. Em 1 Coríntios, capítulo 5 e versículo 7 diz assim: Cristo, o Cordeiro de Deus, foi imolado por nós. A Bíblia conta como um cordeiro foi morto lá no Egito para salvar os primogênitos dos hebreus. A Bíblia conta também que Jesus, o Cordeiro de Deus, é o único que pode nos salvar. Mas infelizmente, muitas pessoas não sabem disso e nós precisamos contar. Então, vamos contar a verdadeira história da Páscoa? E aí, você gostou de conhecer essas duas histórias? Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E não esqueça que nosso encontro é todo sábado aqui no nosso Cantinho de Histórias. Grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!